como é intenso e impressionante esse tema que envolve a permissão de ocupar o nosso próprio lugar, a permissão de deixar brilhar a nossa própria luz. Muitas pessoas falam que tem medo da sombra, falam que tem medo daquilo que está dentro, do desconhecido, mas a gente sabe que o que a gente mais teme é a nossa luz, o que a gente mais teme é ocupar o nosso lugar. Eu quero dar boas-vindas a todos vocês. Estou recebendo aqui um abração de Montreal, da Ellen. Estou recebendo aqui o Libêncio, que é um querido amigo, a Dani, a Jaqueline, a Mônica Lamas também. Pessoas queridas que estão sempre presentes aí nos posts e a gente sempre trocando ideia. E é isso aí, pessoal. Chegou a hora da gente começar a ter um espaço aqui de bate-papo. Durante muito tempo eu fui fazendo lives com amigos, com convidados. Eu vinha gestando também um projeto muito, muito legal, que é esse momento onde o meu livro Abraço à Sombra, que era um livro inicialmente literário, uma realização de uma escrita que eu fiz para me curar e depois acabei colocando isso para o mundo. E muitas pessoas foram sentindo esse compartilhamento, sentindo a força dessas palavras como algo que não seria uma receita a ser encaixada em ninguém, porque eu não acredito nisso. Eu acredito que cada um é mestre de si mesmo, cada um vai encontrar a sua própria forma, a sua própria expressão. Mas existe sempre um espelhamento. Quando a gente se vê no outro, quando a gente se coloca para o outro, quando a gente observa alguém, a gente tem até aquela análise, por exemplo, de que quando eu estou olhando alguém, me inspirando nessa pessoa, eu também posso me descuidar e entrar na inveja, que nos pede para ver dentro de nós mesmos a nossa própria capacidade. Ao invés de invejar, a gente se inspira, né? Então, esse compartilhamento do que cada um de nós traz para a vida, para o todo, para o universo, para ser uma pecinha dessa engrenagem que todo mundo faz parte, todo mundo tem uma contribuição única para oferecer para o planeta, né? Para a sua sociedade, para o seu microcosmo ali onde ele convive, na sua família, no seu trabalho, no seu país, enfim. Cada um ocupando o seu lugar e a sua expressão é a melhor contribuição que a gente faz para o todo. Quando eu me autorresponsabilizo, quando eu olho para dentro de mim, quando eu me coloco com responsabilidade perante as pessoas com quem eu me relaciono, quando eu me coloco com responsabilidade perante mim mesma e quando eu realmente trago meu centro de poder para mim mesma, ao invés de eu ficar projetando tanto culpados lá fora quanto salvadores esperando ser salva por alguém lá de fora, a gente consegue realmente, simplesmente aqui do meu lugar, do meu espacinho dentro aqui do meu mundo, né? Ir lidando com aquilo desconhecido que emerge, aquelas novas perguntas que a vida nos traz. A gente sempre fala, poxa, mas eu acabei de resolver um problema e veio outro. Gente, viver é ansiar. Quem não tem problemas já foi, já morreu, não existe isso. A gente é sempre estimulado, a gente é sempre conduzido a um passo além. Eu posso ver isso como um problemão, eu posso ver isso como um super obstáculo, eu posso ver isso como um convite a estimular algo novo. E a gente sabe que tem situações muito, muito, muito delicadas que surgem no trato com a gente mesmo, muitas vezes no nosso relacionamento de casamento, muitas vezes com os nossos pais, com irmãos, com filhos. É complexo, é doloroso, porém existe uma maneira da gente conseguir atravessar esse caminho que ele é constante. As quedas fazem parte do caminho, a gente cai e levanta, né? Para que a gente possa olhar para isso com um pouquinho mais de fluidez, com um pouquinho mais de naturalidade. Quem já vem me acompanhando há um tempo sabe que eu venho falando cada vez mais sobre naturalidade. Então esse livro que eu fiz, O Abraço à Sombra, alguns de vocês já conhecem, alguns já leram esse livro aqui, né? Um pouquinho yin e yang, ele fala disso. A gente tem
sombras que emergem com essas perguntas novas que nos estimulam a desenvolver algo novo. E junto com essas sombras sempre vem esse outro lado do Yin Yang, que é uma luz correspondente, que eu acesso quando eu consigo abrir a minha mente, abrir o meu coração, abrir o meu olhar para ver aquilo que se apresenta e aquilo que traz para mim uma nova possibilidade. E aí, com o tempo, muitas pessoas foram me trazendo esses retornos e falando: Dani, como que a gente coloca isso em prática, né? E aí, nesse período aí da pandemia, nesses últimos meses, eu também fiz nos últimos 4 anos uma formação longa como consteladora familiar da Hellinger Schuller. A Covid-19 interrompeu a formatura no meio do caminho. Eu tô com fé que nesse primeiro semestre de 2021 vou receber, né, o meu diploma. Tô super afim de começar a fazer uns workshops como consteladora. Muita gente me escreve todos os dias perguntando se eu faço constelações, se eu atuo nessa área. Eu me preparei longamente para isso durante esses 4 anos. Eu quero muito começar esses workshops, né, o quanto antes. E eu me preparei para fazê-los presencialmente. E lógico, em função da pandemia, a formatura ainda não exatamente aconteceu. E eu não estou podendo fazer esses eventos presenciais por conta das questões sanitárias. Eu também não me sinto à vontade para fazer essas constelações online ainda. Mas todo esse olhar das constelações, todo esse olhar do meu estudo interior, ele trouxe uma abordagem, um caminho terapêutico que surgiu dessa postura de vida do abraço à sombra. Que assim como a constelação familiar, é uma postura diante de tudo que acontece momento a momento. Não é eu sair olhando para minha sombra de forma indiscriminada, mergulhando no meu inconsciente de uma maneira desorientada. Não, é uma postura de vida em que eu vou vivendo momento a momento e quando algo surge, eu mostro um caminho, alguns passos terapêuticos para que a gente possa olhar para esse novo que surge com uma mudança de postura, com uma amplitude de olhar, tá? Então, assim, esse caminho terapêutico, ele teve um primeiro momento, tá aqui na minha bio, tem um link chamado Lives dos 7 Abraços, em que eu recebi 7 convidados e eu fui conversando com cada um deles sobre o passo a passo do abraço à sombra para que a gente possa olhar para esses fatos que surgem na nossa vida, né, com essa naturalidade. Porque quando surge a sombra, em geral a gente sente culpa, a gente sente vergonha, a gente quer abafar o caso, a gente quer fingir que aquilo não está ali. Em geral, a gente tem uma postura de se anestesiar, da gente realmente não olhar para aquilo e ficar, né, negando. E tudo que eu nego gera uma pressão, uma panela de pressão. Aquilo se avoluma, aquilo toma conta e quando eu vejo, vem para fora em forma de estouro, vem para fora em forma de autopunição, vem para fora no formato de autodestruição e eu vou também me sabotando, enfim, me fecho, me indisponibilizo para os relacionamentos, fico magoada, entro numa postura de vitimização ou entro numa postura de violência. Algumas vezes a sombra ela vem à tona por meio da violência, ela vem à tona por meio do grito, ela vem à tona por meio da projeção, da acusação no outro. Somos todos humanos, quem nunca? Se tem só terráqueo aqui nessa live, a gente sabe que é isso que tem para hoje. Então é natural todos nós fugirmos nessas defesas, é natural todos nós fugirmos nesses recursos pueris, infantis. É o que tem para hoje e a gente vai lidando com isso. E o que eu fui entendendo conforme eu entrando em contato com esses aspectos do meu ser é que havia um caminho muito mais inteligente, que ao invés de eu negar, ao invés de eu evitar, né, de estigmatizar, ou, por exemplo, sair me culpando e dizendo: eu não tenho jeito mesmo, eu não sirvo mesmo, eu não consigo me relacionar com ninguém mesmo, eu não presto mesmo, enfim. Ou então projetar isso no outro. O outro que não presta, o outro que não tá pronto, o outro que não sabe fazer direito. Então, gente, é muita
forma criativa que a gente encontra de fugir da nossa responsabilidade e de fugir daquilo, né, que nós podemos viver na nossa vida, nossa luz. Porque quando eu abraço a sombra, eu permito, né, eu me dou a permissão de brilhar a minha luz. E a coisa mais linda acontece quando eu faço isso. Quando eu brilho a minha luz, eu dou ao outro inconscientemente a permissão de fazer o mesmo, como nos ensina Marianne Williamson no seu livro Return to Love, né? Uma volta, um retorno ao amor. Então, minha gente, é isso aí. Esses assuntos vão permear esse caminho terapêutico que eu acabei desenvolvendo do abraço à sombra. E com a pandemia, com as demandas por atendimento, eu falei, vou nessa, vou experimentar, criar algo novo. E criei, junto com o pessoal da Rente, que é uma agência também maravilhosa, que atende o Rossandro Klinge, uma galera super talentosa. Eles estão me ajudando a desenvolver esse curso online, que é um curso que vai se chamar O Abraço à Sombra nas Relações. Ele tem 4 módulos. O primeiro módulo é o abraço à sombra na relação comigo mesma, porque quando eu sei me relacionar bem comigo mesma, né, eu consigo transbordar isso para as minhas outras relações. Depois tem a relação com o outro, qualquer outro que seja, desde a nossa família de origem, ao nosso cônjuge, aos nossos filhos, aos colegas no trabalho, enfim, tem outro ser humano na história, ele é um outro. Tem um módulo também específico focado em família, né? Porque a gente sabe que isso aí tem... O calo aperta um pouco mais, né? E por último, um módulo que é ligado à nossa postura, esse abraço à sombra na relação em sociedade, com grandes grupos, com grandes culturas, com diferenças, para que a gente chegue no nosso tema de hoje, que eu quero muito conversar com vocês. Eu vou abrir para perguntas aqui, gente. A partir de hoje, eu vou fazer essas lives com vocês quando der na telha, quando surgir um tema novo, a gente sentir um tema pulsando, surgir alguma ideia, surgir alguma demanda. O que eu quero é que vocês possam ir escrevendo aqui comigo, a gente conversando, tá? Tem pessoal aqui, ó, a Celiana tá falando de Macapá, tem uma galera muito linda aí presente, agradeço a todos, tá, pessoal? Então, a minha vontade agora é começar a mostrar para vocês nessa troca, nessas lives, como que a gente pode utilizar isso no nosso dia a dia, para que vocês vão tendo um entendimento aos poucos e quem quiser realmente entender mais a fundo, poder participar desse curso que vai vir aí já no início do ano. Tem sido um processo para mim, né? Gravar as aulas online está sendo lindo. Já gravei mais de metade delas, falta outra metade que eu imagino conseguir gravar até o final de janeiro para que a gente lance possivelmente ali pelo carnaval, dando tempo aí também da galera editar as aulas. E eu vou contando para vocês. Até lá a gente vai conversando, vai trocando ideia. Porque o que acontece, gente? Quando eu consigo realmente lidar com o novo, lidar com os obstáculos de cada momento, lidar com aquilo que surge, o inesperado, a sombra que emergiu e eu falo, meu Deus, o que é isso, né? De onde veio isso? Isso veio de outro, veio de mim, às vezes vem num sonho, às vezes vem num conflito que surge no trabalho, né? Então, assim, a gente acaba, a Norma tá perguntando aqui, fala como lidar com a filha adolescente. Ô Norma, esse foi o tema do meu ano, né? Porque eu tenho uma filha de 13 anos, eu fiz uma postagem esses dias, não sei se você viu, anteontem, na minha timeline, sobre lidar com a nossa criança ferida, né? Dentro de nós mesmos, também passa por lidar com a nossa adolescente ferida. E a principal área em que a gente projeta isso nos próprios filhos. É o espelho mais doloroso, quando a gente vê o filho reproduzindo alguma coisa nossa, né? E que a gente não quer olhar e que a gente entra em conflito porque eu estou olhando nele a sombra que em mim eu recuso. Então, antes da gente entrar na parte de perguntas, eu quero falar com vocês sobre o propósito da gente se encontrar hoje. Porque hoje é o dia dessa grande conjunção, hoje é o dia em que tem esse momento incrível no céu e que nos convida a nos abrirmos a esse novo com uma postura de abertura à diversidade, abertura
a cada um ocupando o seu lugar, ao invés de eu me sentir ameaçada pela diferença, ao invés de eu me sentir com medo daquilo que é em cada pessoa que se expressa e com quem eu convivo, eu começo a me perceber protegida pela diferença. Protegida porque tem alguém fazendo algo que eu não estou fazendo. Porque tem alguém agindo de uma maneira nova, diversa, que vai me enriquecer ao invés de me ameaçar. Então, quando eu me permito, eu abraço a minha sombra e eu brilho a minha luz, esse é o caminho, porque toda sombra, gente, traz uma luz correspondente. A gente tem que começar a entender que uma não anula a outra. Existe uma visão infantil, né? Um pouquinho... quando eu falo ignorante, não é no sentido de querer ser crítica, não. É uma ignorância mesmo que a gente vai estudando e aprendendo aos poucos, que como no símbolo do Yin e Yang, quando algo se apresenta como sombra, você pode saber, tem aquela luz correspondente. E como que a gente acessa essa luz correspondente? Justamente quando a gente se abre para olhar de frente para aquilo que é, para aquilo que aquela sombra traz. Então ela traz algo para mim e eu falo, ok, o que tem correspondente aí que eu posso acessar por meio dessa fricção que essa situação causa em mim, seja num relacionamento, né? Seja numa situação conflituosa que está lá no meu inconsciente da minha infância, ou também nos registros genéticos do meu sistema familiar. A gente lida com muitas esferas interiores, né? Então aquilo que a gente chama de sombra, que a gente chama de porque isso é maldade, pessoal, é a matéria seguinte, é a pergunta seguinte na escola da vida, né? E é uma escola que pode ser divertida, que pode ser leve. A gente vive para, né, se divertir, para viver, para se descobrir. O peso de colocar a vida como tribunal ou como uma escola, que a gente fala em escola, às vezes cansa, né? Não é? Fica assim, ai meu Deus, será que eu vou ter que fazer prova? Será que eu vou ter que fazer... na melhor acepção da palavra, é como uma experiência, é como um experimentar-se, é como uma alegria mesmo de estar vivendo e se deparar com algo que eu posso conferir um super peso, que eu posso conferir, né, um olhar assim, meu Deus, que paulada. E lógico, a gente sabe, né, gente, tem situações que são pauladas mesmo. Nesse ano, quantas pessoas perderam, né, familiares, quantas pessoas perderam grana, né, em função da crise, quantas pessoas perderam emprego, quantas pessoas ficaram na cama, doentes e tiveram que lidar dentro de casa com as suas famílias, tiveram que se deparar com seus casamentos. Como que tá meu casamento? Eu voltei para dentro de casa, eu tive que olhar, né, para a cara do cônjuge o dia inteiro. E aí, era um casamento bom que me aguardava em casa? Como é que estava a minha relação com os meus filhos? Os meus filhos estão próximos de mim, estão distantes, né? Como é que eu vou lidar aqui com as questões domésticas? Lá no início da pandemia, que ninguém podia ter apoio e tinha que, né, sair fazendo as coisas. E todos nós fomos muito provados este ano, né? Todos nós fomos colocados mesmo à prova da saúde, as finanças, a tudo. E o que essas sombras desse ano de 2020 trouxeram, gente? Sempre trazem luzes correspondentes, sempre trazem talentos, possibilidades e amplitudes e convites novos, a matéria nova seguinte. Então, quando aquilo que eu desconheço, aquilo que eu temo, surge, emerge, eu olho com uma postura de amplitude, eu atravesso o meu olhar e eu vejo que também chega com aquela nova situação. Um dos principais aprendizados desse período é a gente recuperar a nossa ciclicidade, é a gente entender que a vida é feita de ciclos, inclusive, e o maior deles, o de vida, morte, vida, morte, vida, morte. O amor liga tudo. Nós sempre estamos vivendo esses ciclos de vida, morte, vida, morte. Nós, mulheres que temos as 4 luas, a gente vive esses ciclos ainda mais intensamente, né? Em diversos momentos de conexão
com o planeta. Muitas mulheres estão plantando a lua e vivendo essa experiência também de uma maneira nova, para entender que todos nós não somos máquinas, nós somos humanos, nós temos esse ir e vir, essas marés dentro da gente. Então, quando eu consigo me aceitar com a naturalidade desse ser que eu sou e que passa por ciclos e que passa por novas perguntas a cada momento, eu começo a transitar entre esses impactos que vêm do novo e a amplitude, a sombra se apresenta e eu amplio e vejo a luz correspondente que ela traz. Eu começo a trazer isso com mais naturalidade. E aí, gente, tudo que eu evito, né, começa a voltar a fluir. Ao invés de virar aquela panela de pressão que eu estou evitando olhar, ao invés de ficar enrolando naquela relação que já não está dando certo, ao invés de eu evitar, por exemplo, me mover em algo criativo que eu tô doida para fazer e fico me prendendo porque eu tô ligada, não sei, ao emprego, a uma expressão anterior. Como que eu faço essa transição com calma, com inteligência? Como que eu me abro a esse novo, né? Então, aprender a lidar com a naturalidade dessa sombra que emerge no dia a dia da nossa vida nos permite brilhar a nossa luz. E na noite da estrela de Belém, eu gosto muito de parar e pensar que eu não sou só poeira, eu não sou só humana e terra e do pó eu vim e do pó voltarei. Eu também tenho os meus aspectos divinos, eu também sou estrela. Eu sou poeira de estrelas, eu tenho essa minha porção humana, mas eu tenho também algo novo que eu trago, algo novo que vai para esse além, algo de divino que permeia meu ser e que me convida a brilhar. Eu sou sombra, mas eu sou luz também, né? E a sombra, na melhor das acepções, eu brinco que quando a gente está andando no sol do meio-dia, só tem sombra projetada no chão quem está vivo, quem está encarnado, quem está ali no seu corpo tridimensional projeta sombra. Por quê? Porque está vivo, né? Porque a gente está produzindo, porque a gente está aprendendo, experimentando. Então, galera, quanto antes a gente parar de fazer esse pensamento fantasioso de que as coisas têm que ser perfeitas, controladas, só de um jeitinho assim, 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 assado, né? Quanto antes eu abrir a minha mente para esse inesperado e aprender a fluir nesse inesperado, aprender a seguir e a lidar com esses impactos que vêm, mais fácil eu vou brilhar a minha luz. Ao abraçar a minha sombra, eu brilho, né? Toda a minha beleza de ser. E olha, gente, não tem uma pessoa igual a outra. O recurso que eu tenho para lidar com o problema é totalmente diferente dos outros 7 bilhões que estão aí nesse planeta. Olha a diversidade de maneiras e formas de lidar com as questões da vida. E o bom é que cada um, nesse quebra-cabeças da existência, milhões de pecinhas. Se eu sou essa pecinha daqui e eu ficar tentando viver, me encaixando para ser igual essa pecinha de cá, eu não vou conseguir. Eu não tenho os mesmos contornos da pecinha do quebra-cabeça, eu não tenho o mesmo desenho, eu não tenho a mesma expressão. E eu fico tentando caber aqui, pensando, o gramado ali do outro é sempre melhor. O outro sabe fazer muito melhor. É lógico que é natural a gente se espelhar, é natural a gente se inspirar no outro, mas eu vim para ser exatamente quem eu sou. Esses dias eu postei aí, né, na minha página, um meme da Mafalda dizendo: coube a mim, justamente a mim, ser quem eu sou. Quem mais, né? Quem mais vai poder ser? Então, gente, a nossa alegria, a nossa missão, a nossa escola, a nossa festa, o jeito que vocês quiserem chamar, é ser quem nós somos nessa vida. Eu brinco que eu vou me danielando cada vez mais a cada dia, né? E quando eu gosto de olhar também para os sobrenomes, né? Porque eu tenho meu sobrenome da mãe, sobrenome do pai e o sobrenome do meu esposo, né? Então, quando eu me conecto também com as raízes da minha mãe, quando eu tomo posse não só desse novo que eu sou, Daniela, mas do Guimarães, da minha mãe, do Teixeira, do meu pai, do Migliari, do meu esposo, que eu escolhi,
estar com ele, e que eu também escolhi pertencer àquele casamento, escolhi pertencer àquela relação, eu vou me apropriando desses lugares que a vida me trouxe e que eu possa florir onde eu fui plantada. Que eu possa florir esse ser único, não tem ninguém mais igual a mim ou igual a você. E, gente, eu sei que isso parece, né, às vezes assim, uma fala um pouco, porque eu sou muito poética, né, eu sou muito, eu gosto da beleza, do sonho, da poesia, da música, eu sou uma pessoa que eu me emociono, eu sinto com muita intensidade as coisas e, ao mesmo tempo, gente, é bem isso mesmo. Ninguém pode ser igual a você que está me ouvindo do outro lado, cada um de vocês. E quanto mais vocês se apropriarem de quem vocês são, do lugar onde vocês foram plantados e se permitirem, né, abraçar a sua sombra e brilhar a sua luz, com naturalidade, você é humano como qualquer um, vai cair, vai levantar, né, e conseguir adquirir a fluidez nesse caminho. É uma delícia pertencer a si mesmo, é uma delícia ter responsabilidade sobre tudo que viveu e que criou. É uma delícia conseguir criar competências com o inesperado, a pancada que vem e a gente levantar e seguir. Estamos fechando 2020, quem está me ouvindo aí do outro lado está vivo. Quem está me ouvindo do outro lado pode ter perdido pessoas muito caras, muito queridas para si, mas também tiveram a experiência da vida dessas pessoas com o tempo que foi concedido e que a gente possa olhar para isso com esse olhar cheio e se encher dessas pessoas com quem a gente conviveu, né? Com quem a gente teve a vida. É lógico que o luto faz parte, é lógico que a dor faz parte, mas a gente também pode sempre aos poucos ir migrando para a gratidão das experiências vividas e dessa competência que foi criada nessa convivência que a gente estabeleceu nas nossas vidas, né? Eu vou agora dar uma olhadinha nessas perguntas, porque tem algumas pessoas que já postaram algumas coisas e eu quero conversar com vocês exatamente sobre esses assuntos desafiadores. Olha, eu tô vendo aqui que tem a Cláudia Mello, de Maceió, Alagoas, a Rebeca tá aqui também, a Norma, não sei se a Norma tá aí ainda, Norma, para falar sobre filho adolescente. Você chegou a ver um post, Norma, que eu fiz sobre adolescência? Depois você me fala, tá? Se você estiver aí, a gente volta a falar, tá? A Dani tá dizendo que o azedo e o amargo também podem ser prazerosos, né? Eu gosto. Sou chegada no azedo e no amargo. A Cláudia Mello diz aqui, ó: eu me percebo ainda aprisionada a um sentimento negativo em relação a uma outra mulher. Medito e peço auxílio ao mentor para me libertar desse sentimento e quando me percebo sentindo novamente, fico mal. Cláudia, essas questões de projeção, do que a gente sente em relação a outras pessoas, porque tem pessoas que efetivamente, nem sempre tudo é projeção, tem pessoas que às vezes fizeram mal pra gente mesmo, né? Agora, nós sempre temos o limite para dar. Você lembra, né? Você falou em mentor. Eu sou espírita, mas essa aqui é uma conversa também que transcende toda e qualquer religião, tá, gente? Então, assim, para aqueles que também não acreditam, simplesmente mudem as palavrinhas que eu tô usando. Mas a grande verdade é o seguinte: quando Jesus veio e nos disse que o seu sim seja um sim e o seu não seja um não, é pra gente fazer uso do nosso sim, sim e do nosso não, não. Então, se tem alguém que está te incomodando porque está te invadindo, saiba dizer não, não. Isso não precisa ser violento, não precisa ser gritado, não precisa ser, né? Então, muitas vezes, essa raiva que a gente sente é de não conseguir dizer o não. E aí, quem é que não está conseguindo? Somos nós mesmos. A gente se expõe para o abuso. A gente se expõe para uma situação difícil que vem. Eu não sei se é o caso, eu tô fluindo aqui na minha intuição, tá bom, Cláudia? Mas enfim, quando vem uma situação que a gente está incomodado com alguém, muitas e muitas vezes é algo em nós que a gente ainda não conseguiu se apropriar da responsabilidade e a gente está se sentindo à mercê dessa outra pessoa.
claro que existe abuso, é claro que existem situações e pessoas que invadem esses espaços. Mas aí é aquela hora em que a gente tem que dizer, né? Aqui não mais. Não haverá segunda vez. Pensa numa frase boa de dizer, né? Uma vez eu passei por uma situação dessa em que uma pessoa de trabalho começou a gritar comigo no telefone, mas assim, feio, né? Feio. Eu fiquei calada, ouvi aquilo, terminei meio monossilábica a ligação, entrei no WhatsApp e escrevi: Fulana, esse tom de voz não cabe na nossa relação. Ponto. Não haverá segunda vez. Ponto. Eu vi só ficando azulzinho assim. Pensei, recado chegou. Agora eu tenho que me dar o respeito. Se ela fizesse isso de novo, não haverá segunda vez é o quê? Desligar o telefone ou simplesmente, né, dar um basta, dizer não. Eu não precisei ser violenta, não precisei ser grosseira, mas eu disse, não haverá segunda vez. Agora o meu compromisso é comigo de não tolerar aquilo, né? Porque não cabe, não cabe. Então muitas vezes essa agonia que a gente tem de determinadas pessoas na nossa vida é porque a gente não está conseguindo se posicionar em nós mesmos. Eu acho que isso é uma coisa que você pode pensar um pouquinho, tá bom? Bom, a mesma Cláudia está perguntando o que fazer para se libertar de sentimentos negativos em relação a essa outra pessoa. Olha, uma vez eu passei por um processo muito lindo que até culminou naquela carta de amor ao que eu sou, que muitos de vocês, quem já assistiu aí, conta se vocês gostaram dessa carta de amor ao que eu sou. Tá no IGTV, tá no YouTube, que foi uma história que eu fiz, terapêutica mesmo, em que hoje inclusive é um dia muito bom para começar a fazer isso. Eu fiz uma lista de pessoas com quem eu tinha contas abertas na minha vida, pessoas que me incomodavam, e eram 4 pessoas na lista, mas que me causavam profunda dor, com quem eu tinha grandes mágoas. E aí eu deveria escrever uma carta para essas pessoas, colocando tudo para fora, tudo de ruim, e depois agradecendo a elas pelo aprendizado que eu, os talentos, a luz correspondente que veio dessas sombras que vivemos em conjunto. Não era para mandar a carta para a pessoa, tá, gente? Eu escrevi essa carta para mim mesma em relação a essa pessoa. Depois eu deveria ler essa carta em voz alta para mim mesma e queimar. Então eu esperava 3 dias e escrevi a carta para a segunda pessoa da lista. E aí eu fiz isso com a terceira, com a quarta. Quando chegou na 5ª carta, eu falei, eu tenho contas abertas comigo também. Vou escrever uma carta para mim. Aí eu escrevi a carta de amor ao que eu sou, que quando eu li em voz alta, eu escrevendo eu para mim mesma, eu desci o sarrafo em mim e logo em seguida eu assoprava. Então batia, assoprava, batia, assoprava. Quando eu fui ler a carta, eu falei assim, gente, que coisa linda! Né? Eu descobri esse auto-amor por mim mesma, descobri esse carinho de lidar com esses aspectos em mim que eu me acusava, que eu me maltratava e eu ficava só na chibata. Essa carta é uma delícia, recomendo a vocês, quando terminar, já ir direto assistir. São 5 minutos em que eu peguei a coisa mais íntima que uma pessoa pode ter, de botar para fora todos os meus podres e ao mesmo tempo me amar profundamente. Quando eu li aquilo, eu falei assim, o que é isso? Alta tecnologia, né? De alto amor. Eu simplesmente, quando eu vi, tava em borbotões aquilo saindo e eu falei, nossa, eu posso então me tratar como Danizinha? Eu posso então jogar no meu time? Eu posso me amar? Eu posso olhar com naturalidade para as minhas sombras, para as minhas dores, né? Agora eu posso te dizer uma coisa, Cláudia, conforme eu fui fazendo isso, aliviou muito, tá? A relação com as outras 4 pessoas também, eu fui elaborando, mas o que mudou mesmo a minha vida em relação aos outros foi olhar para dentro. Porque quando eu olhei para dentro de mim e quando eu consegui atravessar esses lugares e me autorresponsabilizar pelo meu sim, pelo meu não, pelos meus limites e me posicionar, e assim, não tem nada de 0 a 100 não, era 2 passinhos para frente, 1 para trás, indo e vindo, e eu tô nessa e sei que vou estar até o fim da minha vida, até o último dia da minha vida. Eu quero estar lidando com o novo, com o processo, com aquilo que emerge e eu podendo ampliar mais e mais o meu sentir e o meu abraçar. Bert Hellinger, que é o nosso professor de constelações familiares, fez a passagem no ano passado com 93 anos
E aos 92 ele ainda relata nessa última autobiografia dele que ele estava lidando com a mãezinha dele, ele estava precisando constelar. Imagina, mais um aspecto que se abriu em pétala. Então ao invés de eu ver, nossa, mas eu ainda tenho... Querida, você está viva. Somente o imperfeito evolui. E fica a dica, quanto mais você olhar para si mesma, menos você vai projetar nos outros e você vai ver que aquele outro estava só servindo para você de espelho, de algo interior que você estava com todo o poder, né, de lidar. Vamos ver aqui, olha, Misha Fleck, de New Jersey. Ai, gente, que legal, gente do mundo todo aí, olha. Ai, quanta força, que lindo, gente. A Norma tá aí. Norma, então vamos falar um pouquinho de filhas adolescentes. Bom, quando a gente está lidando com a sombra, galera, a gente está lidando com a nossa criança ferida. A gente está lidando com coisas que a gente viveu, né, na nossa infância e também na adolescência. E na adolescência, em geral, vem de uma forma mais violenta, vem de uma forma mais intensa. E nós, mulheres, que temos filhas mulheres, né, é aquela mistura explosiva, porque tudo aquilo que eu não consegui lidar em mim, a filha, os filhos, por amor, projetam tudo. E quando a gente pensa na filha mais problemática, na que mais irrita, é aquela que mais ama. É aquela que mais traz à tona aquilo que eu não consegui trabalhar em mim, traz nela, emerge nela, né? A gente fala que o grito do filho é aquele grito que a gente não conseguiu dar. E dói, porque as mães, elas querem, né, proteger, a gente, né, muitas vezes a depressão pós-parto que vem logo que nasce o filho é porque a gente fica com aquela sensação que, puxa, agora eu não consigo mais proteger esse serzinho lá do lado de fora. Eu me sinto tão impotente de não conseguir proteger que eu entro nesse profundo processo depressivo e aí depois ainda me maltrato porque tive depressão, né? A gente é mestre em ser carrasco de nós mesmos, é um caos, né? Então, assim, com filha adolescente, essa é uma projeção muito intensa e normalmente ela vem com todas as tintas, as cores e os pesos da adolescência, empunhando bandeiras, né, ativista e brigando. Por quê? Porque o filho adolescente, ele tá rompendo com o ninho, com o colinho da mamãe, tá querendo ir pra vida, mas ao mesmo tempo se sente perdendo esse colinho, então é desesperador. E se for em tempo de pandemia, então, que eles não podem estar indo buscar o apoio do grupo, eles estão dentro de casa, eles não estão conseguindo encontrar com os coleguinhas, eles estão, sabe, justamente procurar um apoio novo para conseguir saindo do ninho aqui. Olha, tá doído, tá sofrido para essa galera de um tanto. Eu acho que é o grupo que mais está sofrendo, porque as crianças já são resignadas de estar dentro de casa, pertinho, de colinho, de mamãe, de papai. Cara, adolescente já tá falando assim, pô, eu tenho que ir pra vida, eu tenho que ir pra galera, eu tenho que... E não posso ir, né? Então, realmente, acho que a gente pode fazer uma live especial sobre isso, tá bom, Norma? Dá uma olhada na minha timeline que eu postei uma foto que tem um trabalho muito lindo da Deia Designer, que ela faz fotos da gente encontrando a nossa criança ferida, pois ela catou uma foto minha de adolescente, que eu tinha posto um tempão atrás no meu feed, e fez a foto da adolescente comigo, mais velha, porque nós também precisamos acolher a nossa adolescente ferida, viu? Ó, o pessoal aí que leu a carta de amor ao que eu sou tá deixando comentários também. A Melanie, lá da Suíça, também tá assistindo. Um beijo, Melanie! Olha aí, muita gente. Que coisa boa. Vamos lá, Camila dizendo, gente, isso acontece, eu tô aprendendo a dizer não, me posicionar, porque geralmente eu fujo dos conflitos e acabo sofrendo com isso. Pois é, a gente foge dos conflitos, Camila, porque a gente quer ser aprovada. A gente quer ser amada a todo custo. E aí a gente esquece de se amar. Só que, quando a gente aprende a se amar, a dizer sim, sim, não, não, a gente é amada 2 vezes mais. Só que quando a gente tem medo de não ser amada, parece que o outro fareja. Ele fareja que a gente está exposta. E aí começa, né, a brigar. E aí a gente se fragiliza mais e fica com mais medo ainda de se posicionar. Quanto mais a gente se autoconhece, quanto mais a gente abraça a sombra, a gente
diz aquilo por nós mesmas, sem ficar esperando compensação lá de fora, o outro fareja também e ele adquire um profundo respeito pelo posicionamento seguro, tranquilo, calmo, firmado, né? E de novo, galera, isso vem com o tempo, vem com, né? A gente vai testa uma vez ainda frouxinho, assim, o outro fareja e dá uma subida, daqui a pouco você já tá mais firminha, o outro já te olha diferente, né? Aí daqui a pouco você fala... Vocês já viram quando a gente tá aprendendo a dizer não? O primeiro não sai assim, não! Né? Até que chega um momento que você pega a segurança no seu não, ele não precisa ser violento e raivoso, e ele sai. Não, querido, hoje não. Né? É não, mas eu posso dizer um não com calma, com amor, né? Eu sempre conto essa analogia do monge, né? Ele explicando como que se dá esse processo da gente aprender a não cair nos nossos velhos gatilhos. Então, digamos que eu tenho esse gatilho de não conseguir me posicionar, né? Ou, enfim, eu vou comparar isso com um soco. A gente usa essa analogia. Quando eu vejo, eu já de novo, já fiz aquele soco e, putz, eu nem queria ter feito isso, mas fui lá e pum, bati. Aí daqui a pouco eu já conheço que eu tenho problemas para me posicionar nessa hora. Eu vejo que esse soco tá indo, mas eu vejo o soco indo. Meu rosto olha a mão indo e socando, ou seja, fazendo esse velho gatilho que me faz mal e que faz mal pro outro. Até que eu penso, eu dou esse soco, eu disparo esse gatilho de novo. Aí eu penso, quero. Aí eu vou e dou o soco. Ou então eu olho e falo, não quero mais dar esse soco. Chega, mas bem que eu devia ter dado. Né? Então tem vários estágios, até que chega um momento que eu olho aquele velho gatilho e falo, não vou entrar mais aí, não mais. Aí eu baixo a minha mão. Então são os velhos gatilhos, são as velhas formas de lidar com as situações da vida, em que eu vou aos pouquinhos, né, me ensaiando, imaginando novas reações e aprendendo a me colocar na vida de uma nova maneira, né? Isso vem com atenção, com foco no momento presente. Eu mostro 5 passos desse caminho terapêutico de como lidar e criar essas novas reações, né? Nesse abraço à sombra, para que a gente possa, ao invés de eu ficar me condenando, eu não consigo dizer não consigo me posicionar. Eu uso o ainda. Eu ainda não sei fazer isso, mas eu estou em movimento. Eu estou consciente de que eu não consigo ainda fazer isso. E eu vou fazer algo a respeito. E aí, gente, a gente vai criando novas formas de reagir. Eu uso muito a visualização. Quando eu fiz alguma besteira, que eu caí num velho gatilho meu, eu tô ressaqueada, tô sentindo aquilo, que chato, caí nisso de novo. Eu dou um tempinho, fecho ali no quarto, 10 minutinhos e me vejo de novo na situação. Beleza, meu recalque tava ali atuando, normal, minha criança ferida, dou uma calmadinha nela, uso os 5 passos terapêuticos. Quem quiser conhecer esses passos terapêuticos, vai no link na minha bio e assiste a live dos 7 abraços. E aí eu mostro esse caminho terapêutico, ele também vai estar no curso, tá, pessoal? Mas a gente fez uma sequência aí que tá aberta, né, para todas as pessoas que quiserem conhecer. Lógico que é algo mais inicial, mais superficial. No curso eu aprofundo, eu faço várias visualizações, vários exercícios e a gente vai ter várias vivências, vai ser muito lindo. Mas quem assistir a live dos 7 abraços já vai ter uma boa noção de como aplicar isso em si mesmo, tá? Então eu volto ali naquela situação, revivo ela aqui na minha mente, ensaio. Como a gente tá lá na academia malhando o braço, eu tô ensaiando novas reações, porque, por exemplo, né, eu sempre dou esse exemplo, quando um filho vira um copo de suco em cima do seu celular e você, criança, não sei o que, como é que você faz isso? E aí depois você pensa, puxa vida, eu podia ter reagido de uma forma mais consciente com meu filho. Já foi, né? Entrei lá no quarto, visualizei, tô vendo. Vai virar outro copo de suco, não se preocupe. Filho, né? Tá ali, testa, a gente até não poder mais. Vai testando, vai testando, vai testando. E aí eu
revisito a cena e falo, como que eu posso desenvolver algo novo aí? Eu posso respirar fundo, eu posso falar, filhão, presta atenção, vamos ali, pega aqui o pano com a mamãe, vamos limpar junto. E aí quando vem a nova virada de copo seguinte, eu já tô com os meus músculos um pouquinho mais treinados, eu tô um pouquinho mais ligada e vou lembrar de respirar, vou lembrar de, né, ao invés de acusar, propor algo que vai... não é também fechar os olhos e fingir que não aconteceu, porque a criança pede, precisa e se sente segura com o limite. Mas fazer algo mais propositivo, com mais calma, né? E aí a gente vai se ensaiando em novas reações, e isso para tudo na vida. Sentiu ressaca moral, gente, é matéria nova de autoestudo. Sentiu culpa, se você ficar agarrado nela, sabe o que acontece? A culpa vira álibi pra, eu não faço nada direito mesmo. Então vamos ficar aqui, eu e você, culpa, não vou fazer nada de novo. Não. A culpa vem para mostrar o excesso, ela tem a sua utilidade. Eu tenho também uma carta que eu escrevi, Carta Culpa, também está aqui no IGTV, em que eu mostro esse caminho maravilhoso que a culpa tem, de mostrar onde a gente se excedeu, para que aquilo possa virar material de autoestudo, material de olhar para dentro, e que numa próxima eu consiga desenvolver algo novo, acessar a luz que essa sombra trouxe, não é assim? E aí a gente vai vivendo gostoso, de aprendizado em aprendizado, né? Sente ressaca, levanta, cai, levanta, e vamos vivendo cada dia uma pergunta nova que vai chegando. Olha, Lilian Lemos, minha querida, minha stylish, amo você. Como admiro a sua força de assumir tudo que você é. A Érica também está aqui presente. A Cláudia está dizendo, gratidão, Dani, me ajudou, eu vou fazer esse exercício das cartas. Faz sim, Cláudia, eu te recomendo que assista, tá? Essa carta de amor ao que eu sou, tá tanto no meu YouTube quanto no IGTV, tá bom? No meu link aí na bio tem a entrada também pro meu YouTube, pro site, tá bom? E, ó, o Marcos Castro, meu querido amigo. A Lulu também tá online, Jardinzinha linda, oi, querida. A Rebeca. A Leonora tá dizendo aqui, Dani, eu tenho aprendido muito com você, através do livro, dos seus posts, das lives, mas eu vivo nesse processo sanfona entre me amar e me punir. Leonora, é nóis, bem-vinda, né, ao time dos terráqueos. A gente fica indo e vindo, agora eu tenho certeza que você está cada dia ampliando mais seu auto-amor e conferindo mais naturalidade e humildade para os seus processos. Essa culpa vem quando a gente fica se superestimando como já perfeito, pronto, acabado. E a gente sabe que só o humano, só o imperfeito evolui. Então, quando a gente baixa um pouquinho essa régua e põe mais o pé no chão e fala, ok, eu ainda estou tendo esse tipo de manifestação e começa a usá-la como algo desse, um elemento de um autoestudo, aquilo vai ficando mais fluido e aí é natural, a gente vai estar sempre nos experimentando dentro daqueles dois pêndulos em nós mesmas, a gente vai experimentando os nossos excessos nesses dois extremos. Aí eu chego aqui e me deparo com essa culpa, que ela regula onde eu estou me excedendo. Isso é bom. O que não é bom? Eu ficar grudada aqui, culpada, eu garro nela ali e fico assim, não, agora eu não vou fazer mais nada de novo. Aí eu vou lá pro outro lado e eu sou uma santa e nego que eu não tenho nada. Eu fico de fantasia em fantasia, entende? Então o que é importante? A gente entender que esse movimento de se experimentar nesses extremos, ele é natural e que eu vou usando os elementos de experiência, de aprendizado para conseguir tornar esse contato com esses elementos algo mais natural e mais fluido e usar isso como insumo mesmo de autoestudo, desse ensaio de novas reações para acessar a luz que esse excesso está te trazendo. Ela sempre vai ter uma força correspondente. Eu falo disso bem a fundo no curso também. Olha lá, eu sei que é um processo, mas é duro. Quando eu recaio na tentação de me maltratar. A gente é muito acostumada a se maltratar, a gente é muito acostumada a ser algoz de nós mesmos, críticos, a gente se machuca muito.
Por isso que essa carta de amor ao que eu sou, ela lava a alma, né? Porque a gente tem essa criança ferida. Olha, a Marlene tá dizendo, eu sofro com a minha criança ferida há mais de 60 anos. Tá na hora, Marlene, de botar a sua criança ferida no seu colo, oferecer o que você mais gostar de dar para ela beber, né? Pode ser um suquinho, pode ser um chocolate quente, dar um abraço nela. Assista as 7 lives, tá aí na minha bio aqui no Instagram. Tem lá a live dos 7 abraços, joga lá pro meu site e tem a sequência das 7 lives que ficaram deliciosas, onde eu já mostro um jeito bem gostoso, bem confortável de ir acolhendo a nossa criança ferida, tá bom? Acho que a gente tem que fazer uma live sobre adolescentes, né? A Thaís tá falando aqui, a Norma também continua tocando nesse assunto. Vamos combinar uma live sobre isso, tá? E a Leonora diz aqui, eu acho lindo quando alguém diz para si mesmo, você fez errado de novo, precisa aprender. Eu preciso aprender isso muito rápido. Só que é o seguinte, Leonora, só quem tem que dizer é você diante do espelho para si mesma, né? É lógico que a gente tem que ouvir o feedback das pessoas. Tem muita gente, principalmente próximo, mais próximo, com quem a gente convive, que dá uns feedbacks super importantes, especialmente aqueles que incomodam a gente, né? Se tocou e doeu, pode saber, leva que é seu, porque aí tem coisas que você realmente está se excedendo. Mas o outro também projeta muita coisa na gente. A gente precisa ficar vigilante para também não sair recolhendo lixo alheio e botando todo o poder do nosso sentimento sobre a nossa autoestima na mão do outro. A gente tem que saber quem a gente é e tudo que a gente já conquistou. A gente não olha só para a sombra, a gente olha para a nossa imensa luz que vem junto com ela. E a gente se apropria dela como? Conectando com essa humanidade, botando os pés no chão desse processo de aprendizado contínuo no dia a dia e seguindo em conexão com a gente mesmo, com o meu sim, com o meu não, o meu centro de poder aqui comigo. Eu paro de dar poder lá para fora, para o outro, ou culpando o outro de tudo, ou pedindo para o outro me salvar, né? E aí eu trago isso para mim e falo, é comigo mesmo. Eu tô em relação, eu tô convivendo com essas pessoas, eu tô ouvindo o feedback delas, mas a mestra de mim sou eu. Eu sei o meu processo, eu tenho consciência do que eu tô vivendo. Essa é a delícia do autoconhecimento, é a gente saber de nós mesmos. Alguém traz um elemento novo, traz uma crítica, traz um feedback, e a gente fala assim, opa, peraí, essa pessoa aí, né, foi um pouquinho além. Ou então, que interessante, isso aí que você trouxe, mas quem é que tá discernindo, separando o joio do trigo? Sou eu. Não passa esse seu poder para ninguém mais, né? Porque é um preço muito caro não ser quem somos, né? É uma grande alegria pertencer a nós mesmos. E nessa noite, dessa estrela de Belém, quem é, gente, o prometido de nós mesmos? Quem é que precisa renascer nos nossos próprios corações? É a nossa estrela interior, a nossa eu salvadora de mim mesma, né? Nós temos aí grandes expoentes, inclusive expoentes espirituais, o próprio Jesus de Nazaré, que é um exemplo, uma fonte de inspiração, um farol na nossa vida, como a gente tem também Gandhi, a gente tem Buda, tantos outros avatares que vieram e que nos inspiram a encontrar essa mestria interior, né? A estrela de Davi que nasce em mim, a estrela de Belém que desponta em mim hoje e que vive numa imensa constelação. Nós estamos em relação a muitas outras estrelas. Quando eu permito a minha estrela brilhar, eu permito que a dos outros brilhem também. E eu não me sinto ameaçada pelo brilho do outro. Brilho não apaga brilho. Brilho se soma. E a gente brilha junto, em conjunto. Então eu sou eu mesma e eu me sinto bem e segura na diversidade dos outros brilhos todos. Eu ocupo o meu trono, o meu lugar. Eu só quero o que é meu. E eu dou ao outro o direito de pertencer a si mesmo, viver o próprio trono, só o que é dele e brilhar a luz dele, né? Então, quanto mais eu me amo, mais eu me cuido, mais eu acesso as minhas verdades interiores, mais eu abraço a minha sombra, mais eu me permito brilhar a minha luz e dou ao outro naturalmente aquilo que abunda em mim, aquilo que transborda em mim,
ao próximo como a ti mesmo. Embora o como a ti mesmo venha depois na frase, já pressupõe que como a mim mesmo eu me amo, então ao próximo eu dou o mesmo direito. Ao próximo como a mim mesmo. Não é assim? Então meu copo se enche desse auto-amor e transborda esse olhar compassivo. Eu sei o que é isso, meu irmão. Eu sei o que é ter sombra. Eu sei o que é cair. E aí, ao invés de eu ver o outro como um opositor, como alguém a ser derrotado, como alguém a ser desprezado, como alguém a ser criticado, eu não critico a mim, eu vou criticar o outro? Não. Aí eu viro a mão que apoia a erguer. Eu viro o olhar compassivo, o auto-amor com que eu me trato. A mesma régua que eu coloco para mim mesma, eu coloco para o outro também. Se eu sou crítica e se eu sou algoz de mim mesma, como que você acha que eu vou olhar para o outro? Com a mesma crítica, com a mesma ferocidade, com a mesma intolerância. Então, o auto-amor, o autoconhecimento, a humildade que nos traz essa conexão com o estar em processo contínuo, dia após dia, até o último dia da nossa vida, é o maior serviço que a gente faz de paz no mundo. Se eu encontro essa fluidez, essa naturalidade no trato com a minha sombra e comigo mesma, a minha pecinha no quebra-cabeças vira aquela pecinha que é uma estrela de Belém despontando no meu peito, na minha alma e conferindo luz ao todo, aquela que me cabe, do meu lugar. Não quero acender a luz de ninguém, não quero, cada um que acenda a sua. Agora a gente pode se inspirar, a gente pode se deixar banhar pela luz dos outros, a gente pode espelhar a beleza, né? Agora cada um sabe a própria forma de brilhar e de expandir a sua luz do seu jeito único e maravilhoso no jardim da diversidade para o embevecimento do grande jardineiro, né? Que tudo que quer é co-criar conosco, é expandir essa consciência universal, né? E que começa no simples, tá, gente? Essa é uma espiritualidade, essa é uma autoconsciência, esse é um autoconhecimento com o pé no chão, pagando conta. Quem tá casado, quem mora sozinho, criando filho, pagando imposto, 13º, né? Vivendo no trânsito, fazendo compra. É aí, com esse pé no chão, que a gente vive essa espiritualidade. A gente medita também, a gente ora também, mas é em relação ao mundo que a gente exerce essa atitude de consciência. É muito mais fácil desenvolver isso quando a gente está em relação e convivendo com os feedbacks diários do que, né, a gente se isolar. Faz parte se isolar, faz parte descansar, faz. Mas, gente, não tem nada melhor nesse mundo do que se relacionar, né? E tá aqui agora trocando com vocês me enche de alegria nessa troca. Tá, gente? Olha, essas lives vieram para isso, para que eu pudesse contar para vocês que esse curso está em formatação. Quem quiser receber informações, né? Eu vou estar sempre aqui trocando, eu sempre faço post, eu sempre faço live, eu tenho muito material gratuito e aberto que eu coloco na internet desde 2015, com todo amor e devoção. E assim, quem quiser entrar e mergulhar mais fundo, entra no link na bio onde está escrito assim: entre em contato comigo. Chega lá, coloca seu nome, seu e-mail e seu telefone para vocês receberem informações, quem quiser, para poder viver essa experiência de viver o abraço à sombra nas relações, tá bom? Olha, tem muito mais gente aqui, a Cris de Munique na Alemanha. Ai, tanta coisa linda. Eu queria poder conversar mais. Eu não sei se o Instagram tá deixando passar 1 hora, gente. Eu acho que tá, né? Tô pensando que tá, porque eu comecei 18h33 e ainda não caí. Se eu cair, né, a gente combina um outro dia. Eu só queria mesmo, né, que vocês soubessem que agora eu vou fazer essas lives e a gente criou esse horário de 18h33 para que todo mundo pudesse registrar esse número diferenciado. 33 é meu número, eu sempre gostei muito desse número da sorte para mim.
E eu gosto muito de ter esse espaço que eu quero estar trocando agora com vocês. Eu sempre recebia convidados e tudo, mas eu queria ter esse lugar aqui onde eu pudesse ouvir as perguntas de vocês, poder trocar ideia um pouquinho e ir contando para vocês os bastidores desse curso. Olha, gente, não tá sendo fácil, mas eu tô aí firmada para criar um produto bem lindo para a gente começar a entender um pouco mais a fundo essas reflexões que trouxeram tanto alívio, tanta alegria para minha vida, né? E muita gente já vinha me pedindo isso. Eu falei, bom, tá na hora, então. E já dos 38 estudos interiores que eu criei, eu já gravei quase 20, né? Então já tem metade que está gravado e vai ser muito legal lançar isso para vocês e vamos trocando aqui por enquanto essas ideias, tá? A Marlene tá perguntando se essas lives vão ser diárias. Marlene, vai ser quando der na telha, sabe assim? Aí eu tô querendo fazer pelo menos umas 2, 3 vezes por semana, tá? Nos dias que eu consigo encaixar aqui na minha rotina também, de esposa, mãe, empresária, eu tenho alguns dias que eu não consigo fazer algo assim certinho, mas eu quero fazer pelo menos umas 2, 3 vezes por semana. Então, eu recomendo que vocês entrem aqui no meu perfil no Instagram, @daniela.migliari, cliquem em seguindo, depois vocês vão clicar em notificações. Aí vocês ativem a notificação de lives e de stories, né, ou do feed, para que vocês possam receber esses avisos mais facilmente e saber quando vai estar rolando, tá bom? Gente, acho que é isso. Foi lindo esse nosso primeiro bate-papo nessa noite de estrela de Belém. Eu queria fazer essa live com vocês ali do gramado aqui de casa, mas tá um chuvão aqui. E aí isso me convidou a acender essa estrela dentro, né? A estrela de Belém aqui dentro de mim, bem dentro de mim, né? E convidar cada um de vocês a fazer o mesmo, porque o que de melhor nós podemos fazer é brilhar sem economias. Tudo que o mundo mais precisa é desse auto-amor e dessa alegria de ser quem somos, essa pecinha que só a gente pode ser, ninguém mais. Tá bom, gente? Olha, amei a companhia de vocês, tá? Agradeço a todos. Fiquem ligados. Quem puder e quiser continuar sentindo a vibração desse encontro, desse permitir brilhar seu próprio lugar, entra no meu feed e veja aí um post que eu fiz da Mafalda ontem, anteontem, tá aí, 2, 3 dias para trás. Coisinha mais linda. E, mais uma vez, quem quiser, né, receber as informações aí no link na minha bio, entre em contato comigo e deixa seus dados, seus e-mails e seus celulares para receber todas as informações desse curso, que se Deus quiser, vem aí próximo aí de final de janeiro, fevereiro, no carnaval, pra gente, né, começar esse 2001 abraçando a nossa sombra, brilhando a nossa luz, deixando essa estrela que nós somos brilhar no mundo, tá bom? Um beijo para cada um de vocês e até a próxima.